Nesta oportunidade, eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu falo os irmãos, eu uso a expressão de Deus. É uma forma geral. Geralmente, a gente fala aos irmãos, mas as irmãs também. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui nesta noite, juntamente com os irmãos, para glorificar o nome do nosso Deus e exaltar a Ele, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Quero aqui agradecer o irmão Públio pelo convite para estarmos aqui nesta noite pregando a palavra do Senhor. E agradeço a Deus também pela vida dos demais obreiros que está aqui, irmão Judácio, irmão Valteires, irmão Apolo, cantor Antônio Márcio, nosso amado irmão Antônio Carlos, o nosso pregador. É um homem que eu admiro, eu gosto de ouvir ele. Eu achei bem interessante hoje à noite, porque ele usou a Bíblia. Geralmente ele prega da cabeça aquilo que ele aprendeu da Bíblia. É uma qualidade que o irmão Rivaldo tem. Que Deus continue abençoando a sua vida e toda a sua família que pediu um culto nesta noite, o irmão Pedro, e toda a sua família seja abençoada, continue sendo abençoada por Deus. Glória a Deus. Nós não estamos aqui nesta noite em outro nome, a não ser mediante o nome do nosso Deus. Quero aqui parabenizar o irmão Antônio Márcio. Vou destacar ele aqui nesta noite. Quando eu vi ele chegando, me deu vontade de ir em casa me vestir novamente. Glória a Deus. É sempre uma alegria estar com ele, animado, e para ele não tem tempo ruim. E quando o tempo é ruim, né? Ele ainda diz que Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero trazer a todos nessa noite que estão aqui à escuta deste som, Mateus capítulo de número 7. São apenas 2 versículos, que é bem conhecido, se os irmãos quiserem acompanhar. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 13 e 14. Bendito seja o nome do nosso Deus. Louvo a Deus pela vida da minha mãe também, que está aqui nesta noite. Glória a Deus, a minha esposa, a mulher mais bonita do culto, e o menino mais bonito é o meu. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 13 e 14 diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há a quem encontram. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz frutos, bons frutos, e toda árvore má, frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá frutos bons. Glória a Deus. Eu falei para os irmãos que ia ler o 13, 14 e acabei indo até o 18.
Essa passagem que acabamos de ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, é uma expressão que o próprio Jesus falou. Se você perguntar para quem que Jesus falou, ele falou não somente para os discípulos que estavam com ele, mas também Jesus estava falando para os seus seguidores, aquelas pessoas que estavam ali à volta de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus sempre quando ele chegava em uma sinagoga, em um vilarejo, em um povoado, as pessoas se aproximavam dele, as pessoas corriam atrás de Jesus, porque eles viam, eles presenciavam os milagres que Jesus fazia. Onde Jesus passava, as pessoas ficavam olhando uma multidão e perguntavam: quem é este? E a Bíblia diz que onde Jesus chegava, ele sentava-se no meio da multidão. Jesus, ele não procurava um lugar onde ele poderia estar de destaque no meio da multidão, não. Ele era destaque, ele era o foco daquele povo pelo que ele pregava. Jesus era visto pelas pessoas pelo aquilo que ele ensinava. E a Bíblia diz que todas as vezes que Jesus estava ali com os discípulos, vinham muitas pessoas de todas as aldeias, das províncias mais próximos, para ao encontro deste Jesus. E diz a Bíblia que a pregação do Evangelho corriam de cidade em cidade naquela época, e as pessoas ouviram falar que Jesus, ele era o homem que curava os enfermos. Glória a Deus. Jesus, ele era o homem que dava vista aos cegos. As pessoas ouviam falar que Jesus Cristo, ele tirava o paralítico da cadeira de roda. Glória a Deus. Algumas vezes as pessoas presenciaram Jesus fazendo o mudo falar. E as pessoas corriam onde estava Jesus, para onde Jesus ia uma multidão. Muita gente estava ao lado de Jesus. Muita gente estava seguindo a Jesus. Existem os dois lados da história. Existem aquelas pessoas que estavam ao lado de Jesus porque amava. Existem aquelas pessoas que estavam do lado de Jesus porque sabiam não simplesmente que ele fazia milagre, mas sabiam que ele era o enviado de Deus, porque a sua palavra era com autoridade. A Bíblia diz que quando ele estendia as mãos para uma pessoa que estava endemoniada, aquela pessoa era liberta. Aleluia. A Bíblia diz que quando ele estendia as suas mãos ou tocava em um defunto, o defunto levantava. E a Bíblia diz que a história, ela repercutiu. Jesus pregando o Evangelho, mas exatamente no versículo que acabamos de ler, versículo de número 13, versículo de número 14, Jesus está no meio da multidão, e ele dá um ponto-chave para aquele povo. Jesus, ele estava dizendo: eu não sou simplesmente alguém que pode fazer milagre. Eu não sou simplesmente alguém que pode perdoar pecados. Jesus estava dizendo: eu sou a porta estreita. Jesus estava dizendo: eu sou o caminho. Jesus estava dizendo àquela multidão, porque é bem verdade que tem muitas pessoas que só procuram Jesus quando ele está enfermo.
ele está doente, quando ele está necessitando de algo. E parece que quando tudo está bem na sua vida, parece que Jesus não faz mais sentido para eles. É como eu disse, havia uma multidão que estava ali com Jesus, mas nem todo estava com Jesus. Existia uma multidão que estava ali ao redor de Jesus, mas nem todos criam que ele era o Filho de Deus. Nem todos acreditavam que ele era o Filho de Deus. E Jesus, abrindo a sua boca para aquela multidão, ele diz: entrai pela porta estreita. Se você for analisar sobre a porta estreita, você vai ver aquele período que Jesus estava aqui na terra. Talvez você olhe para os dias atuais, o qual estamos vivendo, e diz que nós estamos vivendo os dias difíceis. Estamos não. Estamos vivendo tempos trabalhosos. Jesus, a Bíblia diz que quando Maria estava grávida, ela teve que fugir porque alguém procurava já o menino para o matar. Jesus, o seu período que ele teve aqui na terra, ele nunca teve descanso, apesar de ser o Filho de Deus. Ele nunca teve um palácio, apesar de ser o rei dos judeus. Ele nunca pediu adoração para si, mesmo todos sabendo que ele era Jesus. Mas eles mandavam glorificar a Deus, porque Deus o enviou ao mundo, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas que através dele e por meio dele o mundo alcançasse o perdão. Bendito seja o nome do Senhor. A porta que Jesus estava falando ali aos discípulos, a porta que Jesus estava falando ali à multidão, Jesus estava dizendo: olha, vocês podem até me seguir, mas nem sempre eu vou estar convosco. Jesus já falou que a porta não era fácil. Jesus estava falando para a multidão que mediante a esta porta, quem o seguisse, quem o aceitasse, quem andasse com ele, quem confessasse o seu nome como Salvador das suas vidas, não seria muito fácil. É o caminho estreito, é o caminho da dificuldade, é o caminho da luta, é o caminho que às vezes você diz assim: parece que o mundo está caindo. Tem momentos que você está alegre, tem momentos que você está triste, tem momentos que você está sorrindo demais, tem momentos que você só quer cantar, mas tem momentos que você também sente dor, sente tristeza. E naquela época Jesus estava mostrando para a multidão que ele é a porta estreita e o caminho apertado que conduz à vida eterna. Jesus estava dizendo: quem vai sofrer comigo, quem vai andar comigo, quem vai caminhar comigo sobre a face da terra, não será fácil. É um caminho apertado. Que caminho apertado é este? É um caminho de escolha, é um caminho de renúncia. Glória a Deus. Escolher é fácil, renunciar não. E Jesus estava dizendo que aquele que quisesse vir após ele, que negasse a si mesmo, é uma renúncia, que todos pegassem a sua cruz e fossem até ele. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, ele foi um exemplo, não somente de Filho de Deus na terra, mas ele foi um exemplo de servo, porque a Bíblia diz que ele veio servir, ele não veio pedir nada a ninguém. Jesus, ele não veio ao mundo pedir favor para ninguém. Jesus, ele não veio ao mundo pedir favor a ninguém. Jesus
Jesus, ele não veio abaixo da terra para impor nada a ninguém. Jesus, ele não veio ao mundo para obrigar ninguém. Ele veio para que você o escolhesse. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus rejeitaram. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi enviado ao mundo para morrer pelo meu pecado, pelo pecado do mundo, para que mediante aquele sacrifício da cruz as pessoas pudessem alcançar o perdão mediante a fé em Cristo. Mas não é somente acreditar que ele morreu na cruz, não é simplesmente acreditar que ele ressuscitou ao terceiro dia, e nem muito menos acreditar que ele vai voltar, não. É preciso, além de você acreditar em tudo isso, você trilhar para o céu renunciando os prazeres do mundo. Porque bem na frente Jesus está dizendo sobre a porta larga. Que porta é esta? É a porta do mundo, é a porta do pecado, é a porta da prostituição. Olha bem o que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo inteiro. Os homens estão se vendendo, as pessoas estão trocando a sua conduta, o seu moral, simplesmente por dinheiro. Muitos estão trocando a sua fé pelo momento. Muitos estão deixando Jesus porque não aguenta a pressão da porta estreita, porque eles não aguentam os espinhos, porque eles não aguentam a luta. Mas Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, ele nunca abandonou a igreja. Jesus, ele nunca abandonou o mundo. E a Bíblia diz que quando ele estava ali na cruz do Calvário, com seus braços estendidos, apregado pés e mãos e uma coroa de espinho na sua cabeça, ele olha para aqueles que o apregaram ali naquela cruz, ele olha para aqueles que açoitaram Jesus e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O homem precisa entender qual seja o bom caminho a seguir. Não adianta viver no mundo sem Jesus, achando que tem felicidade, trocando Jesus pelo um prazer momentâneo, trocando Jesus pela fama, trocando Jesus simplesmente porque tem um emprego bom no meio da sociedade. Não. A porta era Jesus, mas você faz parte desta porta. Glória a Deus. Porque a porta de Jesus, ela está aqui aberta. Aleluia. A porta que Deus abre, a Bíblia diz que ninguém fecha. Bendito seja o nome do Senhor. E quando a Bíblia fala do caminho largo, e são muitos que entram por ela, vejam bem o que está acontecendo. Aleluia, Jesus. É fácil as pessoas abrirem a boca e dizer que amam a Deus. Olha, um culto como este, um momento oportuno, um momento único, o qual era para ter pelo menos 5, 10 mil pessoas em volta deste culto, adorando a Deus de joelho, porque nós vencemos a pandemia, nós vencemos as provações, nós vencemos as pelejas. Mas você quer saber? Você lembra do Buriti Folia? Olha a multidão que estava passando nas nossas ruas para irem para aquela festa. Porque as pessoas querem uma porta que não impõe nada. Uma porta onde as pessoas podem beber, podem fumar, podem se prostituir, podem cometer pecado à vontade,
pode porque ninguém não vai cobrar nada. Eles acham. Eles acham. Se nós estamos na porta estreita, se nós estamos com Jesus, Glória a Deus. vale a pena sofrer. Vale a pena ser perseguido. Vale a pena ser caluniado como crente zoadento. Uma vez, a primeira vez que eu usei uma gravata, que eu vinha descendo para o Templo Central, eu fiquei até sem jeito no dia que eu botei a gravata, porque quando a gente não tem costume, aí a gente acha tudo estranho. E eu ia descendo, nessa época eu ainda morava na casa da minha mãe, eu todo me achando bonitinho para ir para o culto. Aí o camarada diz assim: ei, que hora que tem ônibus para São Luís? Eu digo: rapaz, eu não sei não, porque eu estou indo para outra parada, mas hoje pode ser a última noite que o veículo do arrebatamento vai passar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fiquei triste. Fui para o culto, mas eu fiquei triste. Aí no culto, lá o pastor me viu bonito. Não sei, né, que eu não me acho bonito não, mas o pastor naquela noite me deu uma oportunidade para pregar. Eu nunca tinha pegado em microfone, não tinha intimidade com o microfone. E aí preguei quando eu cheguei em casa. Aí a minha mãe disse assim: eu vi que parecia uma muriçoca falando no microfone, porque a voz era bem fininha. Eu digo: agora eu vou morrer. Eu vou pendurar a chuteira, como diz o povo. E naquele momento, eu levantei a minha cabeça e olhei para Jesus. Eu digo: eu posso é não ter uma voz. As pessoas podem até criticar, mas eu sei quem me chamou. Glória a Deus. Eu não vou sair dessa porta, porque essa porta hoje, ela traz momentos de tristeza, mas é essa porta que vai me trazer uma alegria eterna. Não adianta ter uma vida de sucesso aqui no mundo e na eternidade partir para o inferno sem Jesus. Não adianta se achar que é alguma coisa, se achar que pode tudo. Tem muitos amigos, tem gente que se gabora porque tem aí 15 mil, 2 milhões, 3 milhões de pessoas seguindo ele no Instagram, no Facebook ou qualquer outra coisa. E aí ele se sente, ele se acha. E quando morre, vai sozinho pro buraco. Está lá todos os fãs inventando que estão chorando. Com 4 dias já ninguém lembra mais. Verdade. Olha o que Jesus fez. Jesus veio lá do céu. A Bíblia diz que ele esvaziou-se de si. Ele tomou a forma de homem, veio ao mundo. Viveu aqui no mundo, sentindo dores, sentindo fome, o enfado, a tristeza do dia a dia também. Glória a Deus. Ele não teve rede social. Jesus não teve Instagram, não teve Facebook, mas até hoje ele tem seguidor. Glória a Deus. E ele não está no buraco, ele está no céu. Graças a Deus. Ele não está morto, ele está vivo. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E nesta noite pregamos aqui Eita maravilha. para aquelas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor como Salvador. Porque tem muita gente que diz assim: eu sou crente desde quando eu nasci. Ou tem muitos que dizem: eu nasci nessa lei e nessa lei eu vou morrer. Porque na lei que o homem nasceu foi a lei do pecado. Mas Jesus é a graça.
Jesus, ele é o perdão. Jesus, ele é o pão. Jesus, ele é a porta. Jesus, ele é a esperança. Jesus, ele é o verdadeiro consolador. Jesus, ele é o nosso guia. Graças a Deus. Jesus, ele é a bússola que nos conduz a Deus. Jesus, ele é a nossa paz. Jesus, ele é o nosso consolo. Jesus é o nosso ajudador. Glória a Deus. Jesus é a nossa rocha. Jesus é o nosso refúgio. O salmista Davi disse que até aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, até a sombra do Onipotente descansará. Nós estamos guardados em Deus. Nós estamos alicerçados em Deus. Nós pregamos a Jesus que morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Bendito seja o nome do Senhor. E nessa noite eu quero dizer para aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, a porta está aberta nessa noite. Jesus, ele é a porta que vai trazer a felicidade para a tua vida na eternidade. Jesus, ele é a porta que vai trazer a tua eternidade com a tua família, se você aceitar a Cristo. Tem muita gente deixando para conhecer quem é Deus. É quando morre. Vocês lembram da parábola do rico e Lázaro? Lázaro mesmo sofrendo as aflições, Lázaro mesmo sofrendo a tristeza, a falta de dinheiro, a fome, mas ele permaneceu fiel até o dia da sua morte. Aleluia. E a Bíblia diz que ele subiu para o céu e foi para o seio de Abraão. Pouco tempo depois a Bíblia diz que o rico morreu e foi para o Hades, que é o inferno. E chegando lá no inferno, ele olha para o céu, ele vê Lázaro no seio do Abraão, de pai Abraão, no seio de Deus, no lugar de descanso. E ele roga a Deus que envie um anjo para que tocasse o seu dedo na água e pudesse saciar sua língua, porque ele estava no fogo. Nós precisamos acreditar e servir a Cristo. Glória a Deus. É aqui na terra. Morto não confessa pecado. Morto não confessa Jesus. Para quem já morreu sem Cristo, não tem o perdão pelos seus pecados. É preciso confessar Jesus, é preciso passar pela porta que Jesus abriu para nós enquanto temos vida. Tem muita gente esperando, como a Bíblia diz, que assim como foi nos dias de Noé também vai ser a vinda do Filho do Homem. As pessoas estão aí vivendo desapercebidas, brigando por cargos no meio da sociedade, brigando por status. Eu lembro uma mensagem, eu sempre gosto de falar ela, e todos os dias aquela mensagem fala na minha mente. Nenhum sucesso desta vida compensa a perda da vida eterna. Estava lá na loja do irmão João Viana, bem no final. Eu lembro como se fosse hoje. Nenhum sucesso. A fama é passageira. O reconhecimento é passageiro. O dinheiro é passageiro. O mundo é passageiro. Agora Jesus é eterno. Jesus é eterno. E nós pregamos a Cristo.
Não como muitos pregam, simplesmente um Jesus que diz: venha como está, permaneça como está. Não. Nós pregamos um Jesus que olhou para a multidão e disse que se alguém quiser vir após mim, que renuncie-se a si mesmo, pegue cada um a sua cruz e siga-me. Qual é a cruz, irmão? Qual é a cruz que Jesus pede que nós venhamos carregar? A cruz é nós mesmos. Porque nós que temos que renunciar ao mundo. É nós que temos que renunciar ao pecado. É nós que temos que negar ao mundo todos os dias. Porque o pecado sempre bate na nossa porta. Todos os dias. Mas a graça de Jesus é que nos faz mais do que vencedores. Bendito seja o nome do Senhor. E eu tenho a certeza que a oportunidade, o convite vai continuar. E se você ouviu este som, esta voz, esta simples mensagem, mas eu quero te dizer nessa noite: durma com Jesus. Porque sem dúvida, se amanhã fisicamente tu não levantar da cama, espiritualmente tu estarás com Deus para todo sempre. Que Deus abençoe a todos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. A mensagem foi pregada. A nossa missão é de pregar o Evangelho. Nós ouvimos hoje claramente que o Senhor disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho.